é servir ao Senhor, servir ao próximo, desculpe, é propósito de Deus. Servir ao próximo é propósito de Deus. Um texto que nós acabamos de ler, o qual diz que o Filho do Homem não veio ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus está servindo a quem nesse texto? Nós temos pelo menos 3 opções, ou 3 alternativas de quem Jesus está servindo. A número 1 é, ele está servindo a Deus. A número 2, ele está servindo ao próximo, aos homens. Ou o número 3, ele está servindo tanto a Deus quanto ao próximo. Qual alternativa vocês acham que seria ou será a correta? Hein? Eu creio que é a terceira. Porque quem serve a Deus está disposto a servir os outros. E quem serve a Deus e serve ao próximo, serve a ambos, porque está diretamente ligado. Sabe o que acontece? Às vezes nós pensamos que, e nos apressamos a dizer que nós só servimos a Deus, e que nós não servimos a homens, quando na verdade isso é um engano. Nós apressadamente vamos dizendo isso: nós servimos a Deus, não a homens. Nós não entendemos a palavra servir. É difícil entender a palavra servir, porque também na verdade é difícil servir. Se você imaginar que é fácil, você está equivocado. Mas Deus, Ele nos chamou e nos salvou, primeiro, para nos livrar da condenação eterna. Primeira coisa que Deus que te salvou foi para te livrar da condenação, e em seguida para você servir aos outros. Nós somos salvos para praticar boas obras. Nós não praticamos boas obras para ser salvo, porque aí então a salvação viria por mérito das obras. E nós sabemos que a salvação é pela fé para arrependimento de pecados. E quem é salvo pratica boas obras, porque conhece a Jesus, vê o exemplo de Jesus e por isso pratica boas obras, e entende que ele foi salvo para servir no reino de Deus. O Senhor nos chama para servir no reino de Deus. Você foi chamado para servir no reino de Deus. Deus te chamou para você servir aos outros e a servir ao próximo. Você, nós somos chamados para servir ao próximo. Olha só, nós achamos que é errado servir. A nossa cultura é: quem serve ou é escravo ou é empregado. Então essa é a concepção do mundo de servir. Mas a concepção do cristão de servir não é essa. Para nós, servir é obedecer a Deus e a sua palavra. Para nós, servir é imitar o modelo de Cristo, porque a Bíblia o chama no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, de o servo sofredor. Se você entrar na sua Bíblia hoje e procurar quantas vezes aparece a palavra servo, você vai perder a conta. Só Paulo falou isso diversas vezes: eu, servo do Senhor, várias e várias vezes. Por quê? Porque Ele nos chamou para servir uns aos outros. Ele me chamou para te servir, chamou você para servir a mim, servir aos outros. Quando nós falamos de serviço e de servir, nós lembramos do corpo de Cristo. E se você entender o que é servir, como Jesus serviu, aí você vai caminhar e vai em direção ao caminho certo. Porque Jesus veio servir. Ele veio dar a sua vida por resgate de muitos. Você não entendeu, irmãos? Você não entendeu? Ele veio dar a sua vida para resgatar a muitos. Ele deixou o céu, Ele deixou a sua glória, Ele deixou o esplendor da sua glória, Ele deixou a majestade, Ele deixou de ser adorado para descer aqui na terra e servir ao próximo.
por amor a mim e a você. Por amor a mim e a você. Nós precisamos entender isso. Deus nos chamou para servir uns aos outros. Olha a ilustração do corpo. Nós temos, a igreja é um corpo, formada por muitos membros. E os membros das extremidades do corpo precisam dos outros membros. Olha que interessante. Se a mão não pegar o alimento, não levar até a boca, a mão mesmo vai morrer. Porque o corpo que não é alimentado não tem vida. Então, se a mão, que é um membro do corpo, não ajudar outro membro do corpo, que é a boca, o corpo todo morre. E membro só tem função no corpo. Porque membro fora do corpo, amputado, ele vai gangrenar, ele vai esfriar e vai morrer. Tem textos na Bíblia Sagrada, e um desses é Mateus 24, que fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pois é, entenda bem o que o texto está dizendo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas por aumentar a intimidade, o amor de muitos esquentará. Aleluia. Na presença do Espírito Santo, aquilo que está frio volta a ficar quente, a ter vida. Aleluia. O nosso corpo, ele precisa do que para ter vida? Do sangue. Sem sangue, se você cortar um membro ou amputar um membro do corpo, e ele não for recolocado urgentemente no corpo, como eu disse, ele vai gelar. Por quê? Porque o sangue não está bombeando, não está levando vida, porque o sangue é vida. E aí o membro congela, gangrena e morre. Se o corpo tem vida, é porque tem sangue. O corpo de Cristo tem vida, porque o sangue de Jesus traz vida ao corpo, que é a igreja. Sem Jesus não tem vida. João 15:5 diz: sem mim nada podeis fazer. Nós só podemos algo com Jesus e em Jesus. Sem Ele não podemos nada. Agora entenda uma coisa. Se você recebeu dons espirituais, quem aqui tem dons? Levanta a mão. Ah, você não levantou porque você não tem dom espiritual? Então vamos aqui. Quem tem dons ministeriais, levanta a mão. Aí muita gente vai ter que levantar. Levanta as suas mãos. Quem recebeu os dons da graça, levanta a mão. E quais são os dons da graça? Servir, ministrar, ensinar, profetizar. São os dons da graça. Então de uma forma ou de outra você tem dom. Não dá para escapar. Ou você tem dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Ou você tem dons ministeriais e os dons da graça, 1 Coríntios 12, do 28 até o 34. Mas dom você tem. Deus não te chamou para você ficar parado. Deus não te chamou para você ficar atônito ou só para você ser servido. Deus te chamou para você servir o próximo. Por isso Ele te dá dons espirituais. Por isso Ele te dá dons ministeriais. Por isso Ele te dá talentos e não te dá os dons da graça. Para quê? Olha só, 1 Pedro 4,10, a parte A diz assim: cada um de vocês exerça o dom que recebeu para servir ao próximo. Você está entendendo o que eu estou dizendo nesta noite? O Espírito de Deus, Ele te concede dons, Ele te fornece dons. Para quê? Para você servir aos outros. Imagina se você não estivesse aqui. Imagina se eu não estivesse aqui. Imagina se nós não estivéssemos aqui, uns servindo aos outros. Como a igreja andaria? Como a igreja caminharia se nós não servíssemos uns aos outros? Por isso que o pé precisa da perna, a perna precisa do tronco, o tronco precisa do braço, a boca precisa dos olhos. Porque nós somos membros interdependentes, ou seja, nós dependemos uns dos outros. Começou assim, vai ser assim para o resto da nossa vida. Por isso que cada um tem um dom para exercer o seu dom. A Bíblia fala da parábola dos talentos.
E aquela parábola é maravilhosa, a parábola dos talentos. Por quê? Porque ela fala de como nós devemos fazer com os talentos que nós recebemos. Porque recebemos talentos é para nós granjear outros talentos. E como que eu faço isso? Investindo na vida dos outros, investindo na vida do meu irmão, investindo na vida da igreja. Porque o dom que você recebeu, ele nem é seu e nem serve para você. Porque se você tem um dom de profecia, eu nunca vi alguém profetizar para si próprio. Você já viu? Nunca vi. Você já viu alguém profetizar para si mesmo? Eu nunca vi. Eu sempre vi alguém profetizar na vida dos outros. Se alguém tem um dom de ensinar, eu nunca vi alguém ensinar para si mesmo. Eu sempre vejo alguém ensinar aos outros. Se alguém tem um dom de pregar, eu nunca vi alguém pregar para si mesmo. Eu vejo sempre alguém pregar para os outros. Ou seja, os nossos dons, eles são concedidos ou fornecidos para nós abençoar a vida de outros, para nós derramarmos a vida dos outros, para nós transbordarmos a vida dos outros, para nós ministrarmos a vida dos outros, para nós servirmos aos outros. Para isso que nós recebemos dons. Então ele não é seu e não serve para você. Ele foi concedido a você, para você abençoar, para você ministrar, para você servir a vida dos outros. Para isso que Deus te concedeu dons. Aleluia. Então vamos exercer. Eu estava falando sobre a parábola dos talentos. E veja como é interessante. Para um Deus deu 5 talentos, para outro o Senhor deu 2 talentos, e para um terceiro o Senhor deu 1 talento. E diz o texto que o Senhor deu os talentos a cada um proporcional à sua capacidade. Exatamente isso. Porque Deus te conhece, Ele te chama pelo nome, Ele sabe quem você é, Ele sabe onde você está, Ele conhece a tua vida melhor que você mesmo. Ele sabe, você te conhece nos pormenores, Ele sabe da tua capacidade, Ele sabe do teu alcance, Ele conhece você a fundo. Por isso Ele vem te dar dons. Mas por que Ele dá 5 a 1? Porque Ele conhece aquele que Ele deu 5. Porque aquele que Ele deu 5 foi lá, trabalhou, granjeou e conseguiu conquistar outros 5. Fez o correto. O Senhor deu talento a ele, ele granjeou, trabalhou, desenvolveu, serviu aos outros e conquistou outros 5 talentos. E aquele que o Senhor deu a 2, porque ele tinha capacidade de apenas, ou ele tinha capacidade de ter 2 dons, porque ele ia granjear outros 2. Mas aquele que recebeu 1, e o Senhor sabia que ele não tinha condições, mas deu 1. E para que deu, pastor? Para não acusá-lo de injustiça. Não dizer, mas para mim Deus não deu nenhum talento. Então o Senhor entregou 1 talento a ele. Porque se o Senhor tivesse dado 2, ele teria enterrado os 2. Se o Senhor tivesse dado 5, ele teria enterrado os 5. Por isso o Senhor deu 1, para ele não dizer, tu é injusto, porque o Senhor não deu nenhum talento para mim. Então o Senhor dá 1 talento. E quando o Senhor foi cobrar dele o talento, perguntou para ele, cadê o talento que eu te concedi? Ele disse, o Senhor é um Senhor mau, é muito rigoroso. Então o que eu fiz? Peguei o talento e escondi o talento, com medo do Senhor. Ele disse, serve um mau e infiel. Antes tivesse posto o meu talento para render juros. Agora diz o texto, o Senhor pega o talento desse, tira e dá ao que tem 10 talentos, porque ele tinha 5 e granjeou outros 5. Porque a Bíblia diz que aquele que tem, mais será dado, e aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Sabe por quê? Porque não tem condições de ter. Então Deus tira daquele que não faz nada e entrega àquele que está desenvolvendo os seus talentos e seus dons. O Senhor te conhece, sabe quem você é, sabe para que Ele te chamou, sabe da tua vocação. Ele diz a você nesta noite, coloque-se na posição, arregace as mangas e comece a trabalhar, porque eu tenho dons na tua vida, te entreguei, te concedi, te forneci dons, e eu não quero que você os enterre, eu quero que você granjeie outros dons, servindo aos outros, porque foi para isso que eu te chamei, para servir aos outros. Aleluia, glória a Deus. Cada um exerça o dom que recebeu para servir ao próximo. É isso. Cada um exerça o dom que recebeu para servir ao próximo. O que é servir ao próximo? Servir é uma palavra tão poderosa, tão extraordinária, tão gloriosa. Ela só não é mais poderosa do que o próprio ato de servir.
Porque o ato de servir, ele é mais maravilhoso do que a palavra servir. É poderosa e é gratificante servir aos outros, irmão. Paulo diz em Atos 20:35: é melhor dar do que receber, ou melhor dádiva tem dar do que receber. Jesus disse, nós lemos agora há pouco: e o Filho do Homem não veio ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Sabe por que é isso? Esse exemplo é o exemplo para nós vivermos e entendemos que nós somos chamados para servir. Agora, o que é servir? Servir significa auxiliar, ajudar, oferecer-se, doar-se, entregar-se, ser útil. É isso. Servir significa importar-se com o outro, fazer algo por alguém. Isso é servir. Depois que nós aprendemos tudo isso aqui, querido, deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Quando nós aprendemos algo na palavra de Deus, nós deixamos a ignorância. A ignorância não é ser bruto, é a ignorância de não saber do que se trata. E eu vou dizer mais a você nessa noite: quando deixamos a ignorância e passamos a ter ciência daquilo que Deus está ensinando, o Senhor vai nos cobrar aquilo que está nos ensinando. Então, se você não sabia, agora sabe, você vai precisar servir, porque você deixou agora o lado da ignorância e agora tem conhecimento disso. A partir de agora, Deus vai cobrar você. Eu vou dizer uma coisa para vocês: para o mundo, servir significa escravidão, significa ser empregado, tratado com menosprezo, tratado com desdém, tratado sem respeito. Mas para nós que somos servos de Deus, para nós que somos cristãos, servir tem uma conotação completamente diferente dessa. Servir para nós é obedecer a Deus e a sua palavra. Servir para nós é imitar o modelo que é Cristo Jesus. Servir para nós é fazer algo pelo bem dos outros, pelo bem do corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa da sua ajuda, do seu serviço, senão ele não vai funcionar. Irmão, qualquer membro que estiver com um problema no corpo, ele dificulta o funcionamento do corpo. Se a mão estiver atrofiada, como vai levar o alimento à boca? Como vai pegar os objetos se a mão estiver atrofiada? Então, um membro atrofiado, um membro com problema, todos os outros membros vão sofrer. Você imagina um corpo com uma perna atrofiada. Essa pessoa não pode correr, essa pessoa tem dificuldade de andar. Por quê? Porque a perna está atrofiada, mas o corpo todo padece. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então eu tenho que querer que você esteja muito bem, porque se você estiver muito bem, eu também vou estar bem. Se você estiver na bênção, eu também vou estar na bênção. Se você estiver saudável, eu também vou estar saudável, porque você é um membro do mesmo corpo que eu sou membro. Aleluia. Não existe divisão nesse corpo. Se você olhar para o seu corpo, ele é um conjunto de ligaduras e veias e músculos e nervos. De um membro está ligado ao outro membro e se torna uma coisa só. Dos pés à cabeça é um corpo só com vários membros. E todos os membros dependem um do outro para funcionar. Um membro com problema, o corpo terá problema. Se nós começarmos a ver a igreja dessa maneira, como tem que ser vista, porque nós somos um corpo só, não somos muitos, mas um corpo só, sendo vários membros. E se um membro estiver sofrendo, nós vamos sofrer também. Se um membro estiver gemendo, nós vamos gemer também. Você já parou para pensar nisso? Quando o teu pé está doendo, a tua cabeça logo manda, o cérebro manda informação, e o seu corpo todo começa a sofrer de dores. Ou estou enganado? E se você não for medicado, não for tratado, aquilo vai piorando e o corpo vai sofrendo. Vem febre, e a febre é um sinal de inflamação, de infecção. Por quê? Porque tem um problema no corpo. Tem um problema no corpo, e esse membro tem que ser tratado. Por isso, irmãos, não nos apressemos em julgar os outros. Aleluia. Porque Mateus capítulo 7 diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque na medida que você julgar, você será julgado. O Senhor não nos chamou para julgar. O Senhor não te chamou para julgar a vida alheia. O Senhor não te chamou para julgar a vida particular do outro. O Senhor te chamou para
para você ajudar, para você servir ao próximo. Então não fique olhando para a vida do outro com julgamento, porque o Senhor não te chamou para isso. Quem vai julgar, ou quem irão julgar, são dois seres. O primeiro ser e o primeiro julgamento é o das recompensas, quando a igreja subir aos céus e nós estivermos diante de Cristo. 2 Coríntios 5,10 diz que nós todos compareceremos diante de Cristo para dar conta daquilo que nós fizemos aqui na terra, ou bem ou mal, para sermos galardoados na eternidade ou não. E quem é o juiz deste juízo, desse tribunal? É Cristo. Por isso é chamado tribunal de Cristo. Agora, para todos os ímpios que não crerem em Jesus, não aceitarem a Jesus, não acreditarem a Jesus, não servirem a Deus, todos os ímpios irão, no final do milênio, subir ao céu, encontrar com Deus Pai, no juízo do trono branco. Este julgamento é chamado de julgamento do trono branco, ou julgamento final. Esse é por obras. E ele vai dizer: os seus nomes não estão no livro da vida. Aleluia. Vocês não têm obras, a não ser obras más. Afastai-vos de mim, e serão lançados no lago de fogo e enxofre, que será a segunda morte. Então só Cristo julga e só Deus julga. Porque nós temos o problema, a dificuldade, a vontade de querer julgar os outros. O outro caiu, o outro tropeçou, mentiu. E tem gente que gosta de tirar foto, de trazer para a liderança. Parece um radar ligado para pegar os outros no erro. Não é isso que a Bíblia ensina. Servir ao próximo não é isso. Servir ao próximo é quando você vê o seu irmão errando, a Bíblia diz para você ir até você e ele só. Você e ele só. Conversar com ele, mostrar o erro para ele se arrepender do erro. Não é para você sair entregando ninguém. O Senhor não quer que nós sejamos, ou que nós tenhamos a função de delegado ou investigador de polícia. O Senhor nos chamou para servir. Não nos chamou para ser delegado, para fazer acariação. O Senhor nos chamou para servir ao próximo, nas suas necessidades, nas suas dificuldades, naquilo que ele precisa. Doe-se ao próximo, entregue-se ao próximo, importe-se com o próximo, faça alguma coisa pelo próximo, porque o Senhor te chamou para isso. Aleluia, glória a Deus. As pessoas se apressam, querem julgar. Servir é fazer algo por alguém com amor, sem restrições, sem moderações e sem murmurações. Quem serve alguém com esta mão, essa não vai ver. Se você faz algo por alguém, não queira tocar trombeta diante de ti. Se você fez, é para a glória de Deus. Não faça, e deixa que Deus te recompense. Deixa que o Senhor te recompense. Não fique dizendo: eu ajudei, porque eu fiz, porque eu estendi a mão, agora ele virou as costas. É por isso que nós ficamos frustrados e decepcionados, porque nós colocamos a nossa expectativa lá em cima, e aí a frustração também é muito grande, porque nós temos muita expectativa das pessoas. Mas se você entende que você veio para servir, e servir a Deus e ao próximo, sem olhar a quem é, apenas servir com amor, apenas servir com prazer, apenas servir com alegria, você vai fazer isso e não vai se decepcionar. Porque não importa quem você está servindo, importa apenas servir. Aleluia. Não é para olhar quem você está servindo, porque se você olhar, você vai se decepcionar e vai se frustrar. Não olhe. Você pode dar uma glória a Deus aí? Sirva sem olhar a quem, porque Deus aqui vai te recompensar. E tem pessoas que ajudam o outro, serve o outro porque quer ser reconhecido pelo pastor. Irmão, se eu te reconhecer aqui, ou se eu tentar te recompensar, coisa que eu não posso fazer, não tenho poder para te recompensar, mas se eu tentar fazer isso, e você receber aqui, a Bíblia diz que você não vai receber no céu. Aí eu te pergunto: aonde você quer receber a sua recompensa? Aqui ou no céu?
Levanta sua mão. Aqui ou no céu? Levanta a mão aí. Aonde? Aqui ou no céu? Agora, não é por isso que o pastor ou a liderança não pode reconhecer o trabalho do outro, porque o trabalho tem que ser reconhecido. Precisa ser reconhecido, mas não recompensado. Está entendendo a diferença? Reconhecer é assim: eu vi que tem gente trabalhando, sei que tem pessoas se doando, sei que tem pessoas que amam os outros, sei que tem pessoas que se importam, que ajudam, que auxiliam, que estendem a mão ao outro, sei, e vou reconhecer isso. Recompensar não posso, não vou fazer. Deixa Deus recompensar. Deixa que Deus te recompense. Lá no céu tem pelo menos 5 coroas para você receber. Então receba lá. Seja galardoado por Cristo lá. E se nós vamos fazer alguma coisa aqui, se nós vamos servir aqui os outros com amor, sem murmurar, sem restrições, também vamos servir sem querer aparecer. Porque esse é um grande problema dos outros. Eu vou fazer, mas vou fazer para aparecer. Você está enganado. O Senhor não recompensa pessoas assim. O Senhor recompensa aquele que faz. Ele vai ser reconhecido pela liderança e vai ser recompensado por Deus, porque é isso que precisa. Faça, porque é para Deus. E sirva aos homens também. Mateus 10:42 diz assim: entenda agora que servir a Deus ou servir as pessoas também é servir a Deus. Isso está completamente ligado. Nunca esteve apartado e nunca vai estar. Quando você serve qualquer pessoa aqui na terra, escute o que eu estou lhe dizendo, você está servindo a Deus que está lá no céu, automaticamente. Mateus 10:42 diz assim: se alguém der um copo d'água fria a qualquer um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, não perderá a sua recompensa. Olha a recompensa. Pode ser um pequenino, se você fizer porque ele é discípulo de Jesus, o texto diz, a palavra diz, a Bíblia diz, que você não perderá a sua recompensa. Muito pelo contrário, será recompensado pelo Senhor, se você ajudar ao próximo e servir ao próximo. Nós somos chamados para isso, então sirva. Mas tem outros textos. Mateus 23, do 1 ao 12. Põe aí, Josi. Glória a Deus. Mateus 23, do 1 ao 12. Vamos para a Bíblia. Vamos tentar entender o que diz o texto. Eu poderia abrir aqui, mas não vou abrir, irmão. Quero que abra aqui para você acompanhar comigo. Assim que ela encontrar, no nome de Jesus, ela vai colocar. Glória a Deus. Vocês querem que eu leia aqui, irmãos? Vamos ganhar tempo. Eu vou ler, você vai escutando aí. Acho que vai mais rápido aqui. Esse texto é o mesmo texto que Jesus chama os fariseus de hipócritas. Mas esse texto também tem uma lição para todos nós de como servir. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observais, pois, a prática, praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com suas obras. Por quê? Porque os escribas e fariseus falavam uma coisa, mas faziam outra. Isto é chamado de hipocrisia. Sabe de onde vem a palavra hipocrisia? Vem do grego hipócrites, que significa arte cênica de interpretar. Os atores na Grécia usavam máscaras para interpretar papéis de outra pessoa. Ou seja, eles interpretavam outra pessoa que eles não eram. Isso é hipocrisia. É a pessoa dizer que é uma coisa, mas faz outra coisa. É a máscara que tem que cair.
E Jesus está lidando com os hipócritas, os fariseus, dizendo para ele: eles falam, usam os filactérios largos, grandes, as roupas com os babados lá embaixo, parecem mestres, falam da lei, os escribas ensinam a lei, mas não vivem nada, somente falam. O comportamento, a conduta não confere com as palavras. O que eu falo tem que ser o que eu faço, porque dizem e não praticam. Pode ir o próximo. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, os põem sobre os ombros dos homens, eles porém não querem mexer nem com o dedo nesse fardo. Eles não dão nenhum passo em relação a servir os outros. Eles não ajudavam ninguém, mas cobravam os outros. Colocavam fardos pesados em cima dos outros, mas não estendiam a mão a ninguém. Eles gostavam de ser louvados nas praças públicas, de serem honrados por serem mestres, mas não ajudavam absolutamente ninguém. E o Senhor não quer isso da sua igreja. O Senhor nos chamou para servirmos uns aos outros, para estendermos as mãos aos outros, para nós nos importarmos de verdade com os outros. Pode prosseguir. O próximo. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. Era os babados largos das mangas dos vestidos dos fariseus, para serem vistos pelos homens. Amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, para serem chamados pelos homens de rabi ou de mestre. Pode parar por aí. Hipocrisia. O Senhor nos chamou para servir. Nós nem precisamos falar nada. Sabe por quê? Nós temos um grande problema. Quando nós falamos alguma coisa, aí esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou pegar firme. Sabe o que acontece? Você começa, daqui a pouco para. Sabe por quê? Palavras são palavras. Vou dizer uma coisa para ti: palavras podem até instruir. Ouça bem isso. Palavras podem até instruir. Agora, exemplo é que convence. Aleluia. Palavra pode até instruir, mas exemplo é que convence os outros. Você pode falar 1000 palavras, mas se o teu exemplo não convencer, ninguém faz nada. Se você não tiver uma conduta ilibada, não vai acontecer nada. Se você não tiver caráter, nada acontece. Agora, se aquilo que você fala é aquilo que você faz e você tem caráter, aí o exemplo convence as pessoas. Do contrário, nada será convencido. Então vamos fazer o que, pastor? Falar menos e fazer mais. Vamos o que, pastor? Falar menos e fazer mais, porque o Senhor quer ver é as nossas boas obras. O que o mundo tem que ver é as nossas boas obras, porque o Senhor Jesus disse que a vossa luz brilhe no mundo, para que todos vejam as suas boas obras. Está entendendo aí, irmãos? Aleluia. Marcos 9, 33 ao 37. Marcos 9, 33 ao 37. O que é servir? Está dando para entender ou não? Está dando para entender? Quem está entendendo, diga amém. Se não der para ir, José, eu vou aqui. Acho que vai ser mais rápido. De novo. Marcos 9, 33. Pastor, o senhor pregou tão legal quarta-feira. Pois é, irmão, quarta-feira foi quarta-feira. Hoje é diferente. Se segura aí. Fecha aí a mala, guarda a mala aí, porque hoje não tem pregação, hoje tem palavra, irmão. E chegaram a Cafarnaum quando ele estava em casa. Perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? É Jesus perguntando para os discípulos: o que vocês estavam falando no caminho? O que vocês estavam dizendo? Jesus sabia o que era, mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. E esse é o grande problema do ser humano, é sempre quer ser o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último. Vai aguardando aí. E servo de todos. Está entendendo? No reino de Deus,
é paradoxal, é o contrário. Olha para mim, diga, reino de Deus ao contrário. Faz assim, vira a mãozinha aí para mim. Vira aí, me ajuda a pregar. Me ajuda aí. É ao contrário, faz ao contrário. É ao contrário, pastor, reino de Deus é ao contrário. O maior é o menor, o primeiro é o último. O que quer sentar à mesa vai servir os outros. É o contrário. Aqui não tem grande, aqui não tem maior, aqui não tem estrela, aqui não tem dono, só Jesus. Ele é a grande e resplandecente estrela da manhã. Ninguém é estrela aqui, ninguém é maior aqui, ninguém é mais do que ninguém aqui. Nós somos todos iguais, porque não há maior, porque não há melhor, porque ninguém é mais do que ninguém. Nós somos iguais, exatamente iguais. E quem quiser ser o maior é o menor, quem quiser ser o primeiro vai ser o último. Eu vou para Lucas 22, e lá eu vou te mostrar mais uma coisa. Lucas 22, do 24 ao 32. Se não der para acabar, irmãos, não acaba. Ou nós vamos até meia-noite. Eita, o Du já ficou bravo dali. Lucas 22, 34. Respondeu Jesus: eu lhes digo, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também se tem saco de viagem. Se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: ele foi contado com os transgressores. Eu lhes digo isto: precisam cumprir-se em mim, se o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão as suas espadas. É o suficiente, respondeu ele. Como de costume, o Senhor foi orar no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se para orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Aqui que eu chego e paro, porque servir ao outro é vontade do Senhor. Quando você deixa de servir alguém, tendo condições de servir, você peca. A Bíblia diz: o que nós não fazemos por fé é pecado. E a Bíblia também diz que aquilo que nós temos que fazer e não fazemos, pecamos. Você está me entendendo? Então, se Deus te chamou para servir, adivinha o que Deus quer que você faça? Me ajuda aí, adivinha? Adivinha, irmãos? Servir. Se eu pudesse resumir o que significa servir ao próximo, se eu pudesse resumir, eu diria que servir ao próximo é amar ao próximo e doar-se a ele naquilo que ele necessita, naquilo que ele precisa. Você está me entendendo? Será que nós temos condições de fazer isso? Temos. Será que nós podemos fazer isso? Podemos. E por que não fazemos? Estou perguntando para vocês. Pode voltar lá, Jesus, por favor. Por que não servimos? Porque não entendemos o que é servir. Servir significa disposição para fazer. Quando você recebe algo de Deus, para você servir ao outro ou ajudar o outro, uma ajuda prática, tanto aos membros quanto à liderança, para vocês levá-los à responsabilidade para que eles possam servir ao outro. Servir é assim: eu sirvo com os meus dons e talentos, eu desperto os dons e talentos que há em ti, você se desenvolve, e você vai ao outro e desperta o talento que há no outro, o outro desenvolve, o outro vai ao outro e desperta o talento que há no outro, e o outro desenvolve, e aí o corpo funciona. Você pode dar uma glória a Deus aí? Agora, se você tem o dom e não usa, olha o que Paulo disse a Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, disse a Timóteo, o qual te foi dado por imposição do ministério, para servir. Irmão, nós somos chamados para servir.
A igreja está na terra para servir. E quando nós servimos uns aos outros, nós ainda servimos ao mundo. Por quê? Porque nós somos luz nesse mundo e vamos servir ao mundo. As pessoas vão ver em nós a glória de Deus, a presença de Deus, a salvação. E nós vamos servir ao mundo, levando salvação ao mundo. Olha só aonde você vai chegar. Agora, eu posso servir ao próximo com alguns sentimentos. Daqui. Eu posso servir ao próximo com amor ou com indiferença, com prazer ou com insatisfação. Eu posso servir ao próximo com alegria ou com descontentamento. Ou eu posso nem servir ao próximo, ou eu posso servir ao próximo de qualquer maneira. Mas a maneira correta de servir os outros é com amor, é por prazer e com alegria. Você ouviu aí? Eu vou repetir: a forma correta de se servir aos outros é com amor, é por prazer de servir e com alegria em estar servindo. Efésios 4 diz que Deus levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens e chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E Ele fez isso para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Olhe para mim aqui. Sem o seu dom, o seu irmão não é aperfeiçoado. E sabe o que nós fazemos, irmão? Sabe o que nós fazemos? Nós julgamos o irmão pela imperfeição que ele tem. Mas nós nos esquecemos que o nosso dom é para aperfeiçoar a vida do irmão. Se alguém tem profecia, profetize na proporção da sua fé, diz Paulo aos Romanos. Se alguém tem um dom de ensinar, que ensine. Se alguém tem um dom de contribuir, que contribua com generosidade. Se alguém tem um dom de liderar, que lidere e exerça com zelo. O seu dom é para aperfeiçoar a vida do outro, é para desenvolver a vida do outro, é para trazer crescimento à vida do outro, é para trazer amadurecimento à vida do outro, e não para você julgar o outro, e não para você apontar a imperfeição do outro, que o Senhor não te chamou para isso. Essa função é do acusador chamado Satanás. Ele veio para nos acusar, e o Senhor é o nosso justo advogado para nos defender. Agora nós fomos chamados e salvos para aperfeiçoar o outro, para despertar o dom no outro, para levantar o outro. O Senhor te chamou para erguer o outro, para estender a mão ao outro, para ajudar, socorrer o outro. O Senhor te chamou para orar com ele, vai chorar com ela, vai ajudar ela em oração, vai pregar na casa dela, é para ajudar. O Senhor te chamou para servir. Deixa de comentário da vida alheia e vai orar pela pessoa. Deixa de apontar os defeitos e começa a trabalhar com os dons que Deus te deu para aperfeiçoar o próximo. Aleluia. Deus não nos chamou para julgar, mas nos chamou para servir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como servir ao próximo? Vem agora. Eu não vou acabar, mas pelo menos como eu vou dizer. Como nós podemos servir ao próximo? Como? Há pelo menos 3 formas de como eu posso servir ao próximo. Número 1, com meus recursos. Isso aqui: verba, dinheiro, money, cash, bufunfa. O que mais você quer que eu fale aí? Eu vou dando os adjetivos. É isso aí. Com isso você ajuda o outro. Porque se tem missionário fora do país, tem alguém que banca o missionário fora do país. E para bancar tem que ser com dinheiro. Eu nunca vi alguém comer pedaço de ferro, comer Bíblia, nunca vi, irmão. Vai ter que se alimentar, e a comida custa dinheiro. Tem que se vestir, tem que se locomover. E carro não anda com água ainda. Tem que pôr combustível no abençoado do carro, senão ele não anda. Dinheiro. A igreja está aberta, por quê? Porque as pessoas ofertam e dizimam.
As pessoas são assistidas em suas necessidades porque as pessoas ofertam e dizimam. E quando alguém precisa, nesta igreja aqui, de alguma coisa, nós ajudamos. Com o quê? Com dinheiro, irmão, que tem que te ajudar. E eu desafio quem está aqui há muito tempo, que nunca foi ajudado. E se nunca foi, glória a Deus. Mas se precisou, já foi ajudado. Porque essa igreja ama. Por isso ajuda. E quem precisa comunicar, porque também tem o seguinte: tem pessoas que acham, porque eu tenho um dom espiritual, eu tenho os 9, e porque eu tenho um dom espiritual, eu tenho mais um, que não existe lá, que é o famoso dom da bola de cristal. Ele aparece, pá, e aí eu olho na bola e falo: ó, o irmão está precisando, eu vou lá levar. Se fosse assim, a Bíblia não diria: compartilhai as suas necessidades com os santos, porque os santos, sabendo da tua necessidade, vai ajudar você no quê? Nas tuas necessidades. Mas tem que fazer o quê? Comunicar. Agora, deixa eu dar aqui uma dica para você, uma dica de ouro. Não é qualquer santo que você vai comunicar, viu? Tem uns santos em especial que você comunica, e dependendo do santo ou da santa que tu comunicar, ele vai, a santa ou o santo vai até te ajudar, mas toda a torcida do Flamengo vai ficar sabendo. Só que quem ajuda com essa mão, essa não pode ver. Então quem ajuda não vai falar nada. Então saiba procurar o santo certo. Viu? Saiba procurar o santo correto, que vai ajudar você e não vai falar nada para ninguém, porque não é para falar. Está pegando aí, irmão? Pegou aí? Se pegou, da glória, irmão. Se pegou, da aleluia. Para saber que você pegou, senão eu fico aqui achando que você não pegou. Aleluia. Servir com recurso. Olha o que diz Paulo em 2 Coríntios 9, versículo 2: reconheço sua disposição em dar. Já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos para contribuir. A dedicação de vocês motivou a muitos. Quando alguém contribui, motiva os outros a contribuir. Quando alguém contribui, abençoa o reino de Deus e abençoa pessoas. Atos capítulo 10 fala de um homem chamado Cornélio. E a Bíblia diz que esse homem era temente a Deus. Ele fazia suas orações e dava as suas esmolas aos pobres. E a Bíblia diz que as ofertas de Cornélio chegou diante de Deus em memorial. Tem pessoa que diz que a oferta não sobe, irmão. O dinheiro não sobe porque Deus não precisa de dinheiro, irmão. Irmã, Deus não precisa do nosso dinheiro. Olha para mim aqui, Deus não precisa do nosso dinheiro. Quem precisa do nosso dinheiro é a obra dele. São os nossos irmãos, são os membros do corpo de Cristo que precisam ser ajudados financeiramente. Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa é o reino de Deus, a obra de Deus e os nossos irmãos. Por isso, quando você contribui, você está semeando no reino de Deus. E a tua oferta vai subir. Olha só, vai subir. E vai ficar em memorial diante de Deus. Sabe o que isso acontece? Que aí Deus resolve te abençoar. Cornélio não era salvo, mas por causa da oferta e das orações que subiu diante de Deus, o nosso Deus mandou falar com Pedro, para Pedro deixar a casa dele. Estava na hora do almoço, Pedro sobe, Deus mostra uma visão para Pedro, Pedro fica escandalizado e Deus fala: vai agora nesse lugar, orar. Pedro fala: mas aqui só tem coisas impuras, animais impuros. Deus fala: Pedro, não diga impuro aquilo que eu santifiquei. Levanta daí e vai onde eu te mandei para servir o próximo. Aleluia. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio não estava só ele, a mulher dele e os filhos. Cornélio chamou toda a vizinhança, porque ele diz: olha, o que eu quero para mim, aleluia, eu também quero para os outros, glória a Deus. Eu sei o que eu vou receber, é muito bom que é Deus, então eu quero que mais pessoas experimentem o que é Deus. Chamou a vizinhança inteira. Quando Pedro chega, tem uma multidão na casa de Cornélio. E adivinha, Pedro é usado
para levar salvação na casa de Cornélio, à família de Cornélio e aos amigos de Cornélio. As ofertas sobem diante do Senhor, mas ajuda quem está aqui embaixo, ajuda o reino, ajuda a igreja, ajuda o próximo. Foi para isso que o Senhor nos chamou e nos faz ofertar. Amém, queridos? Amém, queridos? Tem mais um texto, que é Romanos 12:8, falando do dom da graça. Se o teu dom é contribuir, contribua com generosidade. Sabe o que é generosidade? É você não olhar a quantia, porque Deus também não está preocupado com a quantia que você vai dar. Ele está interessado no teu coração, é na intenção do teu coração. Às vezes generosidade é o pouco que você tem, mas Deus te mandou, te orientou, te instruiu para você abençoar alguém, ou o reino de Deus, ou a obra de Deus, ou alguém. Vai e faça, e contribua com generosidade, porque Deus vai te abençoar. O Du leu aqui 2 Coríntios 9:6, aquele que semeia muito, acontece o que? Colhe com fartura. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Tem um texto que diz, que o Senhor Jesus disse o seguinte, eu acho que é esse aqui que eu vou ler, Marcos 10, 28 ao 30. Eu vou ler para você aqui, Marcos 10. Como eu posso servir? Com os recursos. Sirva a Deus com o seu recurso. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Você acha que Deus vai nos dar 100 casas, 100 mães? Não é isso. Ele está falando, você investe um pouco aqui, um pouco, Ele multiplica e faz virar muito na mão dos outros. Porque ninguém precisa ter 100 mães, 100 casas, 100 irmãos, 100 irmãs. Ele está falando de uma proporção. Você investe 1, Ele dá 100. Sabe o que é isso? De 1 para 100 a proporção. Aquilo pouco que você investe aqui, Ele faz virar muito na tua vida. Está entendendo? O pouco que você investe aqui mesmo nessa era você vai colher. E vai colher muito mais na eternidade. Então o que eu tenho que fazer? Investe. Investe o seu recurso na obra do Senhor. Invista o teu recurso para ajudar o próximo. Amém, queridos? Como que eu posso ajudar o próximo? Com o meu tempo. É o número 2. Com o tempo. O tempo é a coisa que você tem mais importante na sua vida. Quando alguém diz assim, você nasceu em 1972, está falando sobre um tempo, o tempo que você nasceu. Quando alguém fala que você tem 50 anos, ele fala assim, tem 50 anos de quê? De vida. Nossa vida é medida pelos anos que nós temos. Jonathan Edwards disse que o tempo é mais valioso do que o dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro, se você perde, você recupera. O tempo, se você perder o seu tempo, você nunca mais vai recuperar o tempo. O tempo é mais valioso do que dinheiro. O pastor, que pastoreou, dava aula para o meu pai de teologia, disse: se você pede a uma pessoa 5 minutos da vida dela, 10 minutos da vida dela, é bom que você esteja disposto a dar também os mesmos 5 minutos que você pediu da vida dela. Por quê? Você está pedindo 5 minutos de vida dela. Então, se você pede uma pessoa, me dá um tempo, eu quero falar contigo, eu preciso de um tempo, é bom que você também dê um tempo
correspondente à pessoa. Porque você tirou 5 ou 10 ou meia hora do tempo de vida daquela pessoa, é bom que você também dê o mesmo tempo. Olha o que diz o texto, que você está vendo ali já, que é o texto de Efésios 5,16. Olha o que Deus fala: aproveitando melhor o tempo, porque os dias são maus. Diz o 17: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui está a chave. Deus está dizendo: aproveite melhor o tempo. Nós estamos vivendo numa época em que o tempo é desperdiçado. Eu poderia dizer que o tempo é jogado pelo ralo, por causa das redes sociais. Quando você está assistindo uma mensagem, ouvindo um louvor, eu vou lhe dizer: você está aproveitando o seu tempo. É só isso, pastor? Não. Quando você também trabalha usando a rede social, você está aproveitando o seu tempo no trabalho, trabalhando profissionalmente. Amém? Porque eu não sou grosseiro ou grotesco de imaginar que tudo está errado na rede social. Agora, você pode até mesmo se divertir na rede social. Pode. Isso é com você. Mas quando essa diversão se transforma num vício incontrolável, interminável, porque hoje mãe esquece dos filhos dentro dos carros. As mães não alimentam os filhos, os pais também não ajudam. As pessoas estão no mesmo ambiente e não se falam. Por quê? Por causa das redes sociais. Tem marido e mulher que trocam mensagem um para o outro, estando de frente um para o outro. Tem marido e mulher que brigam pela rede social e depois quer pedir perdão pela rede social. Nós chegamos a esse cúmulo aí, a esse nível de insensatez, de desaproveitamento do tempo. Uma total perda de tempo. Total perda de tempo. Porque quando você está ali, você acha que está meia hora. Quando você olha no relógio, você ficou 2 horas naquele negócio. Sim ou não? Você perde a noção do tempo. E eu vou repetir: você perde o tempo e perde a sua vida também. E aí as pessoas vêm dizer para mim que não dá para fazer devocional. Ah, pastor, que hora que eu vou fazer devocional? Oh, abençoado, abençoada do Senhor Jesus, na hora que você está perdendo tempo na internet. Seja disciplinado ou disciplinada, e separe um tempo para o seu devocional com Deus. Esquece um pouco da rede social e vai ter o seu devocional com Deus, o seu momento com Deus, que vai dar tempo. Nós jogamos nosso tempo por água abaixo, perdemos nosso tempo nessas coisas. Depois dizer: ó, eu não tenho tempo, minha vida é corrida. Quando você vai ver, está gastando tempo na rede social. E esse tempo não volta atrás. Esse tempo é perdido. Porque se não edifica, você perde. E esse é o grande problema. Ele diz assim: por esta razão, não sejam insensatos. Olha a dica, escute aqui, olhe bem para mim, olha a dica. Não sejam insensatos, compreendam qual é a vontade do Senhor. Irmão, dura coisa é quem está no corpo e não sabe a sua função, porque não compreendeu. E aí o tempo está passando. Por isso ele diz: por esta razão, não sejam insensatos, compreendam a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Que você faça alguma coisa, que você sirva a alguém, ao reino, à igreja, a Deus. E como? Com seus dons e talentos. Mas se você não sabe onde está no corpo, como você vai servir? E as pessoas acham que servir é pregar, que servir é isso. Servir é evangelizar, servir é pregar lá fora, servir é pregar aqui dentro. Tudo isso é servir. Servir é visitar, servir é liderar a célula, servir é orar, servir é interceder, é ajudar financeiramente o outro, é socorrer o outro. Tem gente que se fala assim: ó, o meu carro quebrou,
ele coça a cabeça e fala assim, ele tem do carro, então e agora, o que não vai fazer? Sabe por quê? Ele não tem um dom de servir, que quem tem fala assim, onde você está? Já vai lá, chama a guincha, ou ele mesmo vai socorrer o carro da pessoa. Ele desenrola, porque ele quer servir o outro. São vários dons, mas parece que a igreja não tem nenhum, ou que tem poucos, porque nós estamos preocupados em ser servido, estamos preocupados em sentar, ouvir e fazer o quê? Nada. Você senta aí e ouve a palavra, mas Deus te deu talentos e dons, aleluia, que é para você servir os outros. Eu não me achei ainda, então procure se achar rápido. Procure rápido se achar. Compreenda o tempo e o lugar que você está. Você quer ver uma coisa? Pastor, eu não sei onde devo servir. Eu vou te arrumar um serviço já, irmão. Agora. Não, pode ficar cegado, não vai ser limpar nada não, não vai ser varrer, não é isso não. Porque a hora que você me procurar, eu já vou orar e Deus fala assim, olha, ele vai servir isso aqui, você vai servir na hora. Se você me procurar, você já vai servir. Pastor, o que eu vou fazer? Eu não consigo cantar. Então não canta, que se você canta, você espanta. Vem servir. Pastor, você sabe orar? Então você vai descer para orar lá embaixo na intercessão. Ah, tem muita gente, tem pouco gente orando. Pode ter mais. E quarta-feira está faltando gente para interceder. Você vai interceder quarta-feira. Pastor, eu consigo ensinar. Então você vai se aplicar e vai ensinar um dia. Eu consigo pregar, você vai pregar. Pastor, eu gosto de evangelizar. Vai evangelizar. Pastor, é isso. Mas você sabe que você tem dom e tem talento. Tem. Só não pode enterrar. Não enterra não. Desenterra o dom aí.